Muito bem, nós estamos de volta para este último bloco, né, do Semana Esportes desta segunda-feira. Bom, o Danilo, Jorginho, mandou aqui o nome, Jorginho André, de todos os participantes aí, dos campeões, né, da competição que ele promoveu. Então, do Sub-11 é o Farley, o Gleidson, o Thiago, o Diogo, temos também o Isaac, que foi artilheiro, inclusive, né, Caio, Saulo, o Rodrigo e o Lucas, né? E esses são os jogadores aí do Sub-11. E temos também no Sub-13. No Sub-13, o João Pedro, né? O João Henrique, o Luiz Júnior, o Theo, o Guilherme, o Alisson, o Vitor, o Rian, o Otávio, o Igor, o Isaac e o Caio, né? Esses são aí os jogadores do Sub-13. E o artilheiro foi o Isaac, né? E a equipe foi campeão invicta, segundo as informações. Parabéns. Que estão sendo passadas para a gente aqui pelo Danilo, que está nos devendo, Danilo. Está nos devendo a presença, esse time aí que aqui no programa. Meu menino fazia parte, né? Antes que teve esse probleminha com a dengue aí. E são jogadores já que têm uma certa experiência aí, sub-13, que é o Luiz Guilherme, o Theo, o João Pedro e diversos outros aí, o Alisson. Já jogaram junto com ele, tem um bom tempo que já estão jogando juntos, tem um certo entrosamento. Quem souber aproveitar pode sim disputar o Campeonato Mineiro. Bom, e quem também está ligado na gente é meu amigo Evandro, né? Grande São Paulino, o Evandro Costa, que está feliz da vida com a vitória do São Paulo sobre o Flamengo. Está dizendo aqui, fala aí que o seu Flamengo perdeu para o São Paulo, né? Já falei, Evandro, você não ligou o programa no início não, né? Aliás, já que você está dando o gancho aqui, Evandro, o professor... 3 semanas eliminado do Carioca aí, e levou o time para Atibaia, né? Essa coisa toda. Para quê, professor? Para o sujeito errar um passe daqui e ali de 1 metro? Não estou entendendo, professor. Ó, professor, você vai cair, professor. Bom, vamos falar do Palmeiras então. Palmeiras e Atlético Mineiro. Jogo que foi realizado no sábado à tarde, para ser mais preciso, às 6h30, né? Eu não sei se foi na Arena Palmeiras, se foi na Arena Palestra, se foi no Parque Antártica, se foi no Allianz Parque, e cada hora eles falam o nome. Botaram Allianz Parque lá, a emissora que transmite os jogos, é o grupo de comunicação que contrata aí os jogos e que é responsável pela transmissão, que são as organizações Globo, né? Foram lá, juntamente com a CBF, e taparam lá o Allianz, que é uma seguradora que patrocina e dá nome ao estádio, para não fazer publicidade. Aí paga milhões e não pode aparecer. É uma coisa complexa isso, né? Não pode aparecer porque não tem o anúncio com a empresa de comunicação que transmite o campeonato e apenas com o clube que fez a parceria e, portanto, faz com que a marca dê nome ao estádio. Mas, enfim, Palmeiras 2, Atlético 2, o Galo com o time de reservas, exceto com o goleiro Vitor, né? E esteve em campo. A gente está vendo alguns lances, né? O Atlético Mineiro abriu o placar com o Patrick, a gente vai ver já já, o gol do Galo, né, que foi aí o primeiro gol da partida, né? O Atlético depois ampliou, né? Não, tomou empate, né? Melhor dizendo, o Atlético tomou empate, né, com o Vitor Hugo. Aí sim, através do Jô, o Galo chegou 2-1 e no finalzinho, Rafael Marques chegou ao empate. Esse aí é o gol de número 1, né? O primeiro gol da partida marcado pelo Patrick, muito contestado em outras ocasiões, mas enfim, o Patrick foi quem abriu o placar para o Galo. Final de partida 2-2 e o Galo poderia ter vencido, já que o árbitro deu 4 ou 5 minutos de acréscimos, né? E o gol do Palmeiras de empate foi já nos acréscimos. Um pouquinho mais de zelo, de cautela, né? Já se comportar direitinho. O Galo não tinha tomado empate, fez um bom jogo aí, já que estava com o time de reserva, né, Jorginho? O Atlético fez um grande jogo contra o Palmeiras, né? Teve aí a 20 segundos, né, de trazer os 3 pontos para Minas Gerais, mas faltava 20 segundos para terminar o jogo. Faltou, acho que, um pouquinho de humildade, faltou um pouquinho de concentração, um pouquinho de experiência dessa equipe para poder trazer esses 3 pontos. Porque não pode, em cima da hora, uma equipe se lançar toda. Quando o juiz deu 5 minutos a mais, o Atlético teve 2 chances de gols, uma delas até driblando o goleiro e não conseguindo fazer o gol. Mostrava-se que o Atlético já estava ainda querendo fazer gols, querendo se lançar a todo momento o ataque. E não é por aí, faltando 5 minutos, você já tem, na prorrogação, né, naquele tempo a mais que o árbitro dá, você tem sim que trazer o time um pouco atrás, fazer 2 linhas de 4, esperar o time, deixar um jogador só na frente, não tem essa de se mandar para o ataque. Então, o Atlético não teve essa experiência ou faltou concentração e amargou aí, faltando 20 segundos para terminar o jogo,
amargou aí esse resultado que poderia ter trazido 2 pontos a mais. Mas por um outro lado também, a vida é assim. Água deu, água leva. Na quarta-feira, nós estávamos na mesma situação contra o Internacional lá no Independência e faltava também os seus 20 segundos ou 30 segundos para terminar o jogo e o Atlético também conseguiu um empate. Então a vida é assim, um dia a gente bate palma, outro dia a gente vai, um dia a gente chora, outro dia a gente dá risada. E o jogo voltando a marcar. Isso é que é o mais interessante. Pegou gosto novamente por marcar seus gols, não é isso, André? O Atlético provou do próprio veneno, né? Como diz o Jorginho. E o Vitor falhou naquele gol ali pra mim. Eu tenho que rever o lance de novo. A bola tocou. Eu acho que não falhou, foi muito falha perto, assim, desviou lá, não tinha como ele fazer a defesa. Ele estava saindo, mas tem uma imagem, Léo, de trás do gol, ele estava saindo para vir na batida da bola e ela pegou no contrapé dele. É muito difícil, pegar no contrapé. Olha lá. Viu, olha lá. Ele estava saindo, foi muito difícil, foi muito próximo, mas é como eu estava dizendo, tem crédito, o Atlético, o Vitor não está num bom momento. O Atlético provou, verdade. Do próprio veneno que ele fez contra o Internacional. E quando eu falo aqui no programa que não existe time reserva, não sei o quê, se você analisar o time titular do Palmeiras, empatar dentro de casa com o time reserva do Atlético, a vergonha não. É verdade, porque quem vestiu a camisa reserva do Atlético foi lá para jogar um bom futebol, para não perder, para ganhar chance do time titular. Então, quando eu falo com o Jorginho aqui, que ele fala assim, porque o time reserva, Pintinho, Franguinho, o Galinho, não é. É a camisa, o Atlético estava lá. E não justifica derrota também, que os times que falam, perdeu por causa do time reserva, não justifica derrota também. Quem está lá tem a obrigação de jogar bem e jogar para ganhar. Ô, presidente do Barcelona, me ouve aí, por favor, presidente do Real Madrid, do Bayern de Munique, põe o time reserva para disputar a Champions League. Diz o rapaz aqui que é a mesma coisa. Que não existe isso. Põe aí para disputar sem Neymar, sem Messi, sem Suárez, sem Piquet. Mas aí você falou da nata. Mas dizer que não existe mas reserva. Mas aqui no Brasil tem feito muita diferença. O que eu quis dizer, mais uma vez. Que isso? O que eu quis dizer... Você vai me dizer que o time titular não tem diferença de um time reserva? Eu estou te falando o seguinte... Eu nem queria debater, eu não queria polemizar o programa hoje. O time que mais gastou esse ano no futebol brasileiro... Você falou, eu fiquei calado. Peraí. Você interfere. Quando você fala, eu ouço atentamente. Você não para de falar, você vai... Na hora que eu falo, você não tem a humildade de ouvir para depois você entrar com as suas contradições. Você já convenceu, ué. Olha, você falou... Champions League para falar com o brasileiro? Tá vendo? Ele não Pelo deixa. amor de Deus. Ele não calma, deixa. Gente, calma. Ele não deixa. Aí o assunto rende porque você não entende. Você não falou demais. Não, eu tenho que interpretar a sua fala e tenho que atender a minha linha de raciocínio. Mas você já concluiu chamar Champions League? Então vai, fala aí, fala o dia inteiro aí. Eu não vou falar nada. Então, o presidente do Barcelona, qual é o time reserva aí? Que o entendido aqui diz que é a mesma coisa. Eu estou falando o seguinte, o fato do Palmeiras, o time mais gastou esse ano em contratação, botou... Tem que falar do Cruzeiro aqui, seja breve. Tá, sucintamente. Sucintamente. O time que mais aplicou dinheiro hoje no mercado brasileiro de futebol, fez um estádio lá que custou uma fortuna, gastou o que está gastando, pegou o time reserva do Atlético e empatou. O fato de você falar que às vezes quando você quer justificar uma derrota sua, que falar que é time reserva, às vezes não justifica em função desse empate, que muito pouco não saiu com vitória dentro do Parque Antártico. O Atlético fez uma boa partida. Então né? Pronto. Faltou só ali a atenção nos minutos finais. Doutor Barcelona. Para não ser surpreendido. Bom, o Corinthians venceu o Cruzeiro ontem. O Cruzeiro recebeu o Corinthians. Né? O jogo não foi no Mineirão, nem foi no Horto, né? Não foi em Belo Horizonte, não foi aqui em Patinga, né? E muitos vão se estranhar aí, ou melhor, muitos vão estranhar e não vão entender o motivo do jogo ter sido na Arena Pantanal, lá no Mato Grosso, né? Já porque não se trata de nenhum time mato-grossense, mas é porque o Cruzeiro foi suspenso, perdeu o mando de campo e, portanto, mandou a sua partida na Arena Pantanal, que é estádio de Copa do Mundo, né? Que foi estádio utilizado na Copa do Mundo do ano passado. E o Timão venceu por 1-0 com o gol do Ángel Romero, né? Que saiu do banco de reservas para dar a vitória ao Corinthians na estreia contra o Cruzeiro. Um jogo sem muitas chances de gols para as duas equipes, é verdade, mas o atacante paraguaio entrou no segundo tempo para decidir a favor do Timão. Né? E o Corinthians venceu por 1-0 nesse clássico do futebol brasileiro, né? O Cruzeiro, atual campeão brasileiro. Corinthians aí no primeiro semestre, muito elogiado pela maior parte da imprensa, né? Tendo feito grandes jogos e acabou vencendo. O Corinthians tem vencido o Cruzeiro com frequência, ele é brasileiro, André. O Cruzeiro, mesmo nos anos que foi campeão, nos confrontos contra o Corinthians, não tem tido muita sorte, 2014, sim. 2013, perdeu as duas. Só para lembrar, Léo, porque a imprensa paulista ontem falou assim, o Palmeiras empatou com o time, empatou com o Atlético.
Ontem eles falaram, o time reserva do Corinthians ganhou do time misto do Cruzeiro. Então, às vezes que eu falo aqui, que o Jorginho fala, é isso aí. É a colocação que eles falam, conotativa ao time mineiro. E por ser, às vezes, chato de, às vezes, a gente falar esse tipo de assunto, por exemplo, a CBF liberou, Jorginho, jogadores júniores que seriam convocados para a seleção sub-20 do amistoso agora, do torneio, do São Paulo, para jogar o jogo de quarta-feira. Do Cruzeiro não liberou o jogador, não. Então, são coisas que acontecem no futebol que dá raiva na gente. Bom, desse jogo aí, houve sim uma melhora de pegada do Cruzeiro, houve sim mais opções de ataque que em relação ao gol do jogo contra o São Paulo. O Morumbi foi aquele time só defendeu. O falta de entrosamento aí pesou para os dois lados, então foi um jogo morno, não foi um jogo cheio, emocionante, Jorge. E ainda uma falta de atenção absurda aí no finalzinho do jogo, toma esse gol aí do Romero aí. Por outro lado, a presença do Bruno Rodrigo está voltando a melhor fase, gostei da presença dele ontem, do futebol dele. Ontem o Pará teve boa partida também, eu achei que foi bacana a atuação dele. Já serve como reserva imediato aí o Fabrício, porque o Meno também está mal. Então, são opções que a gente tem que prestar atenção, porque vale a pena escalar, voltar aquela zaga antiga aí, que é o Bruno Rodrigo e o Léo, e dar mais chance para o Pará, porque ele está merecendo sim no futebol que apresentou ontem. O Alex Chua, que é corintiano, ele está feliz da vida aí com a vitória do Corinthians. Está dizendo o seguinte, que o foco é quarta-feira para o Corinthians, claro, porque no Brasileiro, né, o Cruzeiro, para ele, André, são 6 pontos garantidos. Né? Não. Ele sabe que não. Ô, Chua, baseado no comentário do André, quarta-feira o Corinthians vai manter esse time que jogou contra o Cruzeiro ontem e quarta-feira o Cruzeiro pode colocar o mesmo time que jogou contra o Corinthians para jogar contra o São Paulo Mineirão. Porque falou, ele dizer que para ele não muda nada, é a mesma coisa. Né? Tanto faz a equipe reserva quanto a titular, não muda nada. Pede os seus treinadores lá, que é doente com o nosso Atlético, para colocar esse time que jogou contra o Corinthians quarta-feira para enfrentar o São Paulo. Você falou que não muda nada. Ô, Joá, eu falei que não muda a camisa e não muda a qualidade do time, entre aspas. O fato do Corinthians jogar em reserva no executivo alternativo, não mudou nada. Eu venho não mudou nada. Humilde aqui. O que o Atlético fez com o Palmeiras, que o time titular mudou alguma coisa? É o seguinte, a classificação do Campeonato Brasileiro, após a primeira rodada, tem... O raciocínio dele é lento, atrasado. Posso concluir aqui, por favor? Deve. Crianças, vocês estão agitadas hoje, crianças. Não, tô tranquilo. O Sport lidera. Olha pra você ver que a primeira rodada é um negócio de maluco, né? Não dá pra tirar conclusão nenhuma, né? Acho que já tem. O Sport lidera com 3 pontos. Vou dar a classificação, depois a gente encerra, né? O Sport lidera com 3 pontos. O Atlético Paranaense é o segundo colocado, logicamente também com 3. Mesma pontuação da Chapecoense de São Paulo, que fecha o G4, as duas equipes também com 3 pontos. Só para provocar mais um pouquinho, André, se o campeonato terminasse hoje, os rebaixados seriam Cruzeiro com 0 pontos, é o 17º colocado. 18º, o Flamengo é 16º. Cruzeiro é o 17º colocado com 0 pontos, né? O Joinville, Figueirense Internacional, 18º. 19º e 20º, os 4 aí seriam os rebaixados, é claro, apenas uma brincadeira, apenas também a primeira rodada da competição. Bom, o nosso tempo já se esgotou, André. Um abraço para você, até amanhã. Um abraço, até amanhã e vamos que vamos. Tchau. Jorginho, um abraço. Um abraço a todos. E vai aqui, presidente do Cruzeiro, coloca o time reserva contra o São Paulo, que é a mesma coisa, segundo o André, não muda nada, tudo é a mesma coisa. Ô, doutor Glauco, me ajuda a entender esse rapaz. Ô, rapazinho difícil, rapaz. Bom, vamos embora, né? Bora almoçar, um abraço a todos vocês aí. Um abraço, até amanhã. Obrigado pela participação e até amanhã com mais um Semana Esportes. Aqui pela TV Semana, também agradeço, né? Você que está em casa e que esteve aturando a gente aí por essa hora, né? As reprises são às 4 e às 9 da noite, aqui pela TV Semana, e amanhã a gente volta ao vivo para você com mais um Semana Esporte. Tenha uma ótima segunda-feira, um grande abraço, boa tarde e até lá. Tchau.